gostei, sempre o melhor, testei, sempre o melhor pra mim. Olá, meus amados, tudo bem? Eu sou o Edinho, do Movimento Mariana Braga, sou missionário leigo, participo na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o pecado. Nós vamos falar nessa sequência nossa sobre o querigma, né? Então eu vou falar com vocês, bater um papo com relação ao pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que vai contra ao que Jesus nos ensinou, ao que Jesus nos pediu, contra a nossa natureza, né, humana. Então, toda essa história começou lá no pecado original, com Adão e Eva. Quando Deus criou tudo era muito bom, tudo era perfeito, Adão e Eva estavam no paraíso, né? Só que eles sofreram a tentação da serpente. E a serpente, né, que hoje prefigura o inimigo de Deus, o demônio, ela veio oferecer poder, prazer e através da desobediência ao que Deus pedia a eles. Deus pedia para Adão e Eva apenas não comer do fruto da árvore do meio. E a serpente foi bem em cima disso, né? Pedindo para eles, falando para eles, por quê? Se vocês comerem do fruto da árvore do meio, vocês serão como deuses, né? Conhecedores do bem e do mal. Então a serpente veio sorrateiramente ali, ardilosa, oferecer poder às pessoas. Então o inimigo de Deus vem sempre nos oferecendo poder e causando a divisão, gerando a desobediência àquilo que Deus nos pediu. Então, dessa forma, entrou o pecado no mundo e nós começamos a sofrer todas as consequências desse pecado. E todos nós, seres humanos, somos pecadores, pecamos, porque nós temos a chaga desse pecado original lá dos nossos pais no início de tudo. Deus nos criou por amor, pelo amor e para o amor. Porém, nesse amor se encontra a liberdade. Não existe amor sem liberdade, não existe um sem outro. Então, dentro dessa liberdade que nós temos, o chamado livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós quisermos. Deus é bom e por ser bom, Ele nos deixa plantar o que a gente quer. Porém, Deus é justo, nós não podemos esquecer disso. E aí nós vamos colher aquilo que a gente planta. Então, o pecado é uma desobediência daquilo que Deus nos pede. E quando nós entramos nessa desobediência, a nossa vida começa a dar para trás. O mundo nos oferece o pecado, o inimigo nos oferece o pecado, sempre com uma aparência boa, uma aparência bonita, sempre nos levando em busca do poder, do prazer, do ter, né? E sempre o pecado vai causar o rompimento do relacionamento. Seja o rompimento do relacionamento comigo mesmo, com Deus ou com o próximo. E ele nos oferece, o pecado sempre vem bonito, é sempre uma coisa linda, né? Tem até uma história que diz uma vez, na cidade de Nova York, né? Os lixeiros estavam de greve. E aí as pessoas começaram a acumular o lixo dentro de casa e não tinha para onde dispensar esse lixo. Até que uma família teve uma ideia. A família começou, eles foram numa papelaria, compraram papel de presente, caixas e embrulhavam os lixos da casa de presente. Colocavam nas caixas, embrulhavam com papel, aquele laço, coisa maravilhosa assim. Foi a ideia que eles tiveram para se livrar do lixo. E pegaram todas aquelas caixas embrulhadas de presente e colocaram na caminhonete da família e levaram até no Central Park. Pararam a caminhonete ali e ficaram em torno observando, só de longe ali observando. Dali a pouco todo mundo começou a passar, olhar, até que o primeiro pegou a primeira caixa. Aí foi um atrás do outro pegando todas as caixas da caminhonete e levando embora. E aí eles ficaram felizes da vida, pegaram a caminhonete, voltaram para casa e se desfizeram do lixo da casa deles. Imagina essas pessoas que pegaram aquelas caixas de presente, abrindo aqueles embrulhos e todo aquele lixo horrível dentro daquelas caixas. É mais ou menos isso que o pecado faz com a gente, que o mundo faz com a gente, que o inimigo de Deus faz com a gente. Embrulha o lixo com papel de presente, com laços lindos e maravilhosos. Então nós temos que tomar cuidado com as aparências das coisas. Se a gente for perguntar o que é pecado hoje, a humanidade perdeu a noção daquilo que é pecado. Por exemplo, a gente vê nas mídias, tantas e tantas coisas que se não tiver revestida de pecado, de escândalo, não dá ibope.
E nós vamos perdendo essa noção do que é certo, do que é errado, do que é pecado, daquilo que nos prejudica ou não. Então nós temos que ficar bem atentos a tudo isso. E o pecado ele vai destruindo a nossa vida, ele vai corroendo. Nós vamos nos escravizando pelo pecado, porque o inimigo de Deus vai nos dando corda, começa numa mentira, começa numa coisa pequena, né? É só um golinho, é só uma saidinha. Nós mesmos vamos nos dando várias desculpas. Eu trabalho muito, eu mereço. É só uma vez. Eu sou novo ainda. Aproveita a tua vida. Fica o anjinho de um lado e o capetinha do outro, né? O anjinho, não faz isso, que é errado, e o capetinha fica assim, não faz, você merece, né? Você trabalha muito, né? Você tá novo ainda, aproveita, não perde a oportunidade. Nós temos que tomar muito cuidado com essa ação do inimigo na nossa vida para nos levar a romper esse relacionamento com Deus, que é um relacionamento querido por Ele, porque nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Como somos imagem e semelhança de Deus, nós somos amor também. Só que o inimigo vive nos tentando, né? Então nós precisamos tomar cuidado com tudo isso, nos precaver, nos policiar. Então o inimigo de Deus, ele tem raiva de Deus, né? Ele quer atingir a Deus de qualquer forma, só que ele não consegue porque ele é mais fraco. Então ele vai atacar onde? Ele vai nos atacar, porque nós somos criados imagem e semelhança desse Deus. Então imagina você que tem um filho, né? Se alguém quiser atacar você e para te atingir de uma forma mais contundente, imagina a pessoa atacando e prejudicando o seu filho. Vai doer muito mais em você. Então é essa a dinâmica do inimigo na nossa vida. Ele nos ataca porque somos imagem e semelhança de Deus e porque assim vai estar ofendendo e atacando ao próprio Deus. O pecado faz tudo isso na nossa vida. No início é uma coisa muito boa, muito gostosa, né? Vai nos envolvendo, vai nos seduzindo, parece ser bom, né? Nós vamos ser conhecedores do bem e do mal, nós nos colocamos como deuses, nos colocamos na cadeira, né? No trono, para ser o Senhor e o centro da nossa vida. Nós tiramos Deus do centro da nossa vida, como deveria ser, e nos colocamos a coroinha na cabeça, e nós somos conhecedores do bem e do mal e sabemos tudo aquilo que é melhor para nós mesmos. Nós somos os comandantes da nossa vida, como muitos dizem por aí, né? Por exemplo, está muito em voga, meu corpo, minhas regras, né? Nós esquecemos que nós somos de Deus, nós somos todo de Deus, né? Foi Ele que nos criou. E se Ele quiser, Ele tira essa vida de nós. Nós não somos donos de nada. Nós temos que entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Mas você pode me perguntar, o que faremos então? Qual a nossa saída se somos todos pecadores? Então aqui nós vamos conversar agora sobre alguns passos para que a gente possa quebrar essa cadeia de pecados na nossa vida, quebrar essa corrente do mal da nossa vida. E o primeiro passo para que a gente possa romper esse processo de pecado é nos reconhecer pecadores. Nos rebaixarmos mesmo, nos humilharmos diante de Deus, nos reconhecer fracos, pecadores e dependentes de Deus. Essa é a primeira atitude. Temos que nos reconhecer necessitados de Deus. Temos que reconhecer que nós erramos, parar de culpar os outros. Porque a primeira reação nossa, como Eva, né? Deus perguntou para Eva, você comeu, para Adão, você comeu o fruto? A mulher que deu para mim. Aí a Eva, não, foi a serpente que me empurrou. Então a gente tem essa tendência dentro de nós, né? De desviarmos da culpa, não assumirmos os nossos erros, colocar a culpa nos outros, nas coisas, né? Nos dar desculpas para que nós possamos errar e pecar. Pequei por isso, errei por aquilo. Esquece. Assumir o erro. Primeiro passo, reconhecer o pecado, reconhecer o erro. Depois, o segundo passo, nos arrepender. Temos que verdadeiramente nos arrepender. E o que é o verdadeiro arrependimento? Que, se possível fosse, não ter cometido aquela situação. Se possível fosse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Então, de coração mesmo, arrepender verdadeiramente é isso. E reparar os nossos erros. Precisamos também reparar os nossos erros, a nos arrepender e pedir perdão para as pessoas que ofendemos ou prejudicamos, restituir, né? Então temos que também ter o ato concreto dessa situação. E o terceiro passo
é parar de pecar, fazer um firme propósito de não mais errar, de não mais cometer aqueles erros, né? E caminhar, buscar nos alimentar de Deus, das espiritualidades, dos sacramentos, para que nós possamos continuar ali nosso caminho na linha, né? Cumprindo tudo aquilo que Deus nos pediu para que a gente possa plantar e colher, porque quem planta vento, colhe tempestades. Então que nós possamos começar a semear, plantar coisas boas na nossa vida, para que a gente possa colher tudo aquilo de melhor que Deus tem para mim e para você. Então que nós possamos sair desse processo de pecado. E o quarto passo é destruir o pecado, o último, que nós temos que arrancá-lo pela raiz, porque o pecado é que nem um câncer, se a gente corta só um pedacinho, ele começa a crescer de novo e volta tudo, às vezes até pior. Então nós precisamos arrancar pela raiz esse mal, romper com o pecado. E na verdade, é só a verdade que nos liberta. Nós precisamos da verdade na nossa vida, reconhecer, olhar para dentro de nós, nos livrar de todas as desculpas, de todos os... e reconhecer que nós necessitamos desse Deus. E o ato concreto para que nós saiamos desse processo é a confissão. Há quanto tempo você não busca um sacerdote para se confessar? Por muito tempo eu relutei com isso. Falei, não, eu vou estar lá sentado diante de um homem, às vezes mais pecador do que eu, né, para falar dos meus pecados. Eu vou confessar direto para Deus. Não. O sacramento da confissão, da penitência, foi instituído pelo próprio Deus lá em João 20, quando ele chega após ressuscitado e diz para os apóstolos, né? A paz esteja convosco. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem retiver serão retidos. Ali foi instituído pelo próprio Cristo o sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência. Pelo próprio Cristo. E quem são os apóstolos de hoje que receberam isso? Através da sucessão apostólica são os nossos bispos e os nossos padres. Então, quando um padre perdoa os nossos pecados, ele nos dá a absolvição, é o próprio Cristo que está ali, ele está em persona em Cristo ali, o próprio Cristo te absolvendo e te livrando, te zerando ali de todos os pecados. E por muito tempo, como eu disse, eu relutei com isso, mas hoje eu entendo que, independente da vida do padre que ele tenha dele, é um homem pecador como nós, o que vale é a humildade de você chegar diante de um homem como eu, como você, pecador, se rebaixar e falar das suas mazelas, das suas misérias e derramar a sua alma ali, sabendo que é o próprio Cristo que vai te absolver. A vida do padre, o problema dele, os pecados dele, ele vai se ver com Deus, é outra história. O ato da absolvição realizado por ele, independente da vida dele, é válido. É o próprio Cristo que está te absolvendo. E aí você sai aliviado da confissão, 300 quilos mais leve e vai voltar a viver sua vida. Faça essa experiência, busque a confissão, você que há muito tempo não busca. Porque, de qualquer forma, nós confessamos o nosso pecado. Ou nós confessamos pelo sacramento ou pelo sofrimento. Qual a diferença? Quando nós confessamos pelo sacramento, nossos pecados são absolvidos por Deus e nós estamos libertos. As correntes se quebraram. Porém, quando nós confessamos pelo sofrimento, nossos pecados são absorvidos por nós e nós sofremos as consequências dele na decorrência da nossa vida, no nosso cotidiano. Vamos lá patinando, mastigando e nós absorvemos tudo e sofremos com isso. Então, o único tribunal ao qual nós entramos e nos confessamos culpados e saímos libertos é o tribunal da confissão. Não deixe de se confessar, de se libertar, dê o primeiro passo, tome uma atitude para sair dessa corrente do mal, dessa roda viva de pecados da sua vida. Você pode, é possível, você é capaz. Coloque uma palavra nova na sua boca. Eu sou livre, eu quero me libertar. Tira aquela palavra que eu não posso, eu não consigo, coloca aquela palavra que você pode, você é filho de Deus, você nasceu para ser feliz, para dar certo, para ter vida plena e abundante. Amém? Então você que gostou do vídeo, eu peço para que você dê um joinha aí, clique no like, que você possa também se inscrever no nosso canal do Movimento Mariana Braga, para que você possa curtir as nossas postagens. Estamos fazendo com muito carinho, tá? Preparando tudo muito bem certinho para vocês. Então, seja realmente um inscrito do nosso canal, ative o sininho aí para que você receba as notificações de vídeos novos e nós vamos estar juntos nessa caminhada.